Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é sobre a guerra entre Israel e Hamas. Aqui diz que o Hamas devolve 20 reféns a Israel depois de 738 dias em cativeiro na faixa de Gaza. E os israelenses foram entregues à Cruz Vermelha em 2 grupos. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursa no parlamento israelense, é ovacionado e se encontrará com os resgatados. E aqui neste carrossel de imagens podemos ver, por exemplo, o Alon, ele que foi também dos sequestrados durante os ataques do Hamas no dia 7 de outubro de 2023 e levado a Gaza. E aqui nesta imagem podemos ver ele acenando ao chegar ao centro médico da cidade. E ainda sobre este mesmo assunto, no parlamento, Donald Trump, ao lado de Amir Ohana, que é o chefe do legislativo do país, este que está ao meio, e também do presidente de Israel, é ovacionado em Jerusalém. E na próxima imagem é sobre o dia histórico. Na chamada Praça dos Reféns, em Tel Aviv, milhares se emocionam com o retorno de israelenses sequestrados pelo grupo terrorista. Já no outro destaque, ainda neste carrossel de imagens, temos aqui essa fotografia que fala sobre alívio com o retorno. Podemos ver aqui parentes e amigos do refém israelense Eitan reagindo após o anúncio de sua libertação, parte do acordo de cessar-fogo com o Hamas. E veículos da Cruz Vermelha transportam na faixa de Gaza a segunda leva de reféns mantidos em Gaza desde os ataques do Hamas em outubro de 2023, como podemos ver aqui nesta fotografia. Agora, um outro assunto em destaque nesta manhã de segunda-feira é sobre o Nobel. O trio que explicou como a inovação pode estimular o crescimento conquista o Nobel de Economia. Já sobre aeroportos, aqui diz que a ANAC negou metade dos pedidos para reequilibrar as finanças de aeroportos do país em 12 anos. Guarulhos, em São Paulo, concentrou maior número de solicitações, de acordo com o levantamento. E sobre o governo Tarcísio de Freitas, ambiguidade em manifestações de Tarcísio deve, no caso, se estender até as eleições, afirmam especialistas. E Lula acende alerta no Maranhão e tenta unir governador e aliados de Flávio Dino. E sobre diplomacia brasileira, em encontro no Vaticano, Lula convida o Papa Leão XIV para a COP, mas o pontífice não irá ao evento. Acompanhado da primeira-dama, o presidente realiza sua primeira reunião com um religioso. Agora, a entrevista desta segunda-feira. É prioridade da COP30 conectar pontos entre ciência e dia a dia das pessoas, afirma o Simon Stiell. O chefe da ONU para Clima avalia que combate à mudança climática não é rápido o suficiente. Agora, sobre os Estados Unidos. 4 brasileiros contam o dia a dia nos Estados Unidos com deportações, blitz e ações para a cidadania. Os imigrantes monitoram a presença de agentes do governo em aplicativos e se recolhem dentro de suas casas. Agora, um outro destaque para a economia. Limite para a dívida pública pode amarrar Tesouro e Banco Central e ampliar a força de barganha do Congresso. O governo poderia precisar fazer ajuste de até 200 bilhões de reais em um único ano, alerta o secretário. Um outro assunto em destaque: há 100 anos nascia Margaret Thatcher, paradigma inalcançável dos conservadores. Aqui diz
que o seu legado é celebrado com ressalvas no pior momento do Partido Conservador britânico. Já um próximo destaque internacional sobre o Portugal aqui diz que nomes do ultradireitista chega fracassam na eleição municipal de Portugal, indica Boca de Urna. A legenda é a segunda maior no parlamento do país, mas ainda não governa nenhuma cidade. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, aqui vai tratar dos crimes virtuais. Novo malware que se espalha no WhatsApp Web mira os brasileiros. E o texto explica qual é a estratégia dos cybercriminosos para infectar o Windows. E Meta diz que trabalha por mais segurança no aplicativo. Nas matérias especiais de hoje, temos aqui o primeiro assunto, que é do Folha Estudantes. As principais apostas para o tema da redação do Enem desta edição é sobre meio ambiente e inteligência artificial. No caderno Todas, temos aqui a primeira matéria, que detentas aprendem a fazer perucas para doação a pacientes com câncer lá no Paraná. Já nos assuntos sobre economia do Folha de São Paulo, leilão de outubro tem brinquedos, smartphones por R$ 150 e carro também por R$ 2.500. E os interessados devem enviar propostas das 8 horas da manhã do dia 23 até as 21 horas da noite do dia 27 deste mês. Já na política, temos um destaque para o Senado. Aqui diz que a empresa do senador Marcos Pontes usa espaço da FAB para oferecer serviços. O parlamentar tem agência de turismo com pacotes como ir ao espaço e também voar de caças. E sobre o judiciário brasileiro, cúpula do judiciário passa a propor medidas de prevenção e combate à corrupção de juízes. O novo presidente do STF e do CNJ, Fachin, cria órgão para identificar e prevenir os riscos. No cotidiano, primeiro destaque é para o Rio de Janeiro, que profissionais de saúde relatam medo e episódios de violência na rede pública. E casos incluem, por exemplo, homens armados em cirurgia e sequestro de médicos para resgatar suspeitos. Já um próximo assunto, aqui diz que falsa couve pode ter intoxicado 4 pessoas no Alto Paranaíba, lá em Minas Gerais. Um homem e uma mulher estão internados em estado grave após comer a planta refogada. Nos assuntos internacionais desta segunda-feira, primeira é para a Venezuela, que o Maduro chama Maria Corina de bruxa demoníaca, depois de opositora vencer o prêmio Nobel. Política é acusada pelo ditador da Venezuela de impedir uma invasão estrangeira ao país. Já na França, tentando atenuar crise política na França, Emmanuel Macron nomeia um novo governo do premier. Essa medida ocorre apenas uma semana depois da composição anterior, que durou somente 14 horas. No caderno de ciência, temos aqui que nos Estados Unidos, SpaceX marca 11º voo de teste do Starship para esta segunda-feira, dia 13. E o veículo, que pertence à empresa do Elon Musk, deve ser usado no retorno de humanos à Lua. E sobre astronomia, também a nossa próxima matéria em destaque aqui do Folha, eclipse solar total fez pássaros cantarem como se um novo dia tivesse amanhecido. Esses dados foram coletados em abril de 2024. Já no caderno de cultura, temos aqui estes 2 destaques. Primeira sobre a novela Vale Tudo. De acordo com a pesquisa Genial Quest, a maioria pensa que Maria de Fátima matou Odete Roitman. Já na seção multitela, temos aqui um destaque para o filme sobre Anne Frank e Cleópatra, o que vê na TV no streaming nesta segunda-feira. Inclusive, também temos mais um destaque, que informa que o Roda Viva recebe o cientista Carlos Nobre.
Já na capa do jornal Estado de São Paulo, desta segunda, temos aqui esta fotografia. Hamas faz exigência de última hora e ajuda chega a Gaza. Horas antes de iniciar a entrega de reféns, o grupo terrorista Hamas pressionou pela soltura de 7 líderes. E os nomes, no entanto, já haviam sido rejeitados por Israel. E ontem, caminhões com ajuda humanitária começaram a chegar na cidade de Gaza, como nós podemos perceber nesta fotografia. E a manchete de hoje é um destaque para as Forças Armadas. Militares fizeram obra para ajudar acampamento golpista. O Exército diz que fez terraplenagem para corrigir o acúmulo de lama. Militares do Exército fizeram obras de terraplenagem para facilitar a instalação do acampamento golpista na frente do QG, em Brasília, no fim de 2022, após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições. Essa movimentação da retroescavadeira e de um caminhão da força foi registrada em vídeos. A informação ainda não havia aparecido nas investigações desse caso. E os registros que foram feitos pelo jornalista Wellington Macedo, integrante do acampamento e preso preventivamente por ordem do Supremo Tribunal Federal, indicam que os militares tiveram uma participação mais ativa no acampamento do que mostraram as investigações da Polícia Federal. E procurado, o Exército afirmou que a ação foi necessária para realizar a manutenção do local e corrigir o acúmulo de lama. E esses vídeos, temos aqui este print de um trecho. Esse vídeo foi do dia 18/11/2022, após a chegada de bolsonaristas. Agora, um outro assunto sobre a economia fala sobre algumas incertezas. Dívidas e crise fiscal deixam a economia global em alerta. Indicativo de aumento das incertezas é o patamar acima da média do juro dos títulos públicos de 30 anos de vários países ricos. E o do Japão está em nível recorde. E ainda neste mesmo caderno, após a ameaça de Trump, China diz não temer guerra tarifária. O norte-americano ameaçou impor tarifa adicional de 100% ao país e o governo chinês fala em medidas correspondentes. Agora, temos aqui uma entrevista em destaque na capa do Estadão. Se tivesse pausado a carreira, teria mais uns anos de quadra. O Guga, que é um ex-tenista, fala sobre a decisão de Biadad de cuidar da saúde mental e também elogia o João Fonseca. E sobre a atenção precoce, plano do governo Lula sobre clima desagrada ao agro. Já na editoria de saúde, pré-diabetes pode regredir sem perda de peso, diz estudo. Já sobre cinema, no caderno de cultura, a diretora arma bomba relógio nas telonas. Casa de Dinamite traz Rebecca Ferguson e retrata a reação dos Estados Unidos ao ataque nuclear. Na capa do jornal Globo desta segunda-feira, dia 13 de outubro, a manchete é sobre a guerra de Gaza. Aqui diz que a cúpula no Egito abre caminho à nova fase do plano de paz. A libertação do último grupo de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos dá seguimento à proposta de Trump, que viajou para a região. Está agendada para hoje, pela manhã, lá no Oriente Médio, que será madrugada no Brasil, a libertação dos últimos 20 reféns israelenses ainda sob posse do Hamas. E à noite, o início da devolução dos restos mortais de outros 28 que morreram em cativeiros de Gaza. E no acordo proposto por Donald Trump e aceito por ambas as partes, a libertação pelo lado do Hamas será seguida da soltura de quase 2.000 palestinos presos por Israel. E à noite, uma cúpula de líderes internacionais, entre eles o próprio Trump, será realizada no Egito
para formalizar o fim da guerra. E a partir daí, terá início uma negociação ainda mais difícil que vai definir o futuro de Gaza e pode ter profundas implicações na região. O governo de Netanyahu já disse que não vai aceitar que o Hamas mantenha armamentos. Mas integrantes do grupo terrorista avisam que ele não vai se desarmar totalmente. E o próprio Trump fará uma escala hoje em Israel antes dessa reunião no Egito. E ontem, ao embarcar para o Oriente Médio, o presidente americano disse o seguinte: a guerra terminou e vai ser um momento muito especial. Já na próxima chamada de capa, temos aqui uma entrevista com a Nobel da Paz, a Maria Corina Machado. O prêmio reafirma que a comunidade internacional nos apoia. Ela, que foi vencedora do Nobel da Paz, líder da oposição venezuelana, diz que o governo de Nicolás Maduro tem sido mais repressivo e violento e que reconhecimento revigora a sua luta contra o chavismo. E ela também afirma que ainda vai se manter escondida. Agora, outro assunto sobre saúde. A busca por beleza faz crescer custos de odontologia. Esse crescimento de 82% no número de alunos em uma década faz com que o Conselho avalie criar prova nos moldes da aplicada também pela OAB. E dentistas podem realizar procedimentos como preenchimentos faciais e botox. Na política nacional, anistia, emendas, regulação de bets e redes, o que pensam os cotados ao Supremo Tribunal Federal. Vistos como favoritos para suceder Luiz Roberto Barroso no Supremo, Jorge Messias, Rodrigo Pacheco e Bruno Dantas já se posicionaram publicamente sobre vários dos temas que podem entrar na corte. Não queremos, mas não tememos, afirma a China sobre guerra comercial com os Estados Unidos. Após a ameaça de Donald Trump de aumentar ainda mais as tarifas de importação de produtos chineses, o governo de Xi Jinping promete medidas firmes para proteger seus direitos e interesses. Já no outro assunto, aqui diz que crianças brasileiras preferem vídeos curtos a desenhos e filmes. Esse levantamento revela que os mais jovens passam a sua maior parte do tempo em plataformas como YouTube e TikTok. Já no Rio de Janeiro, temos um assunto sobre saúde. Queixas sobre proliferação de mosquitos têm crescido no Rio. O Aedes aegypti é uma das ameaças aos moradores da região. Agora, também sobre o Rio de Janeiro, temos aqui esta imagem que fala entre a solidariedade e a violência. De um lado, quem quer ajudar, e do outro, criminosos, que põem vidas em risco. Voluntários de profissões variadas dedicam parte de seu tempo para ajudar pessoas em situação de rua no Brasil. Enquanto isso, os registros de agressão contra a população desassistida só aumentam desde a pandemia. E aqui nesta matéria, o jornal Globo conta a história de Delmir Oliveira, que está na rua há um ano. Já um destaque especial do segundo caderno, Círio de Nazaré e da Diversidade, com atrações que vão de procissão católica a shows de artistas como Gabi Amarantos e Linique, festa que reuniu 2,5 milhões de pessoas nas ruas de Belém do Pará, cresce e ultrapassa fronteiras da fé, da política e da cultura. E abre aspas, o evento não tem dono, é do povo, fecha aspas, afirmou um produtor cultural. Agora, no Correio Brasiliense, temos aqui estes 3 destaques no alto da capa da editoria de esportes. Primeiro, Mister Olímpia do Brasil. Nascido no Acre, Ramondino conquista o título inédito para o país no Campeonato Mundial de Fisiculturismo, disputado em Las Vegas, nos Estados Unidos. Já um próximo destaque é Em Nome do Rei Pelé. Cabo Verde,
que hoje pode conquistar inédita classificação à Copa, batizará estádio com o nome do melhor jogador de futebol de todos os tempos. E ainda sobre os recordes paralímpicos. Aqui temos a história do morador de Vicente Pires, que é o Pedro Henrique. Ele estabeleceu as melhores marcas nas provas de 100 e 400 metros no Mundial de Atletismo Virtus 2025, lá na Austrália. E ainda sobre esportes, temos aqui esta manchete, que é para a Marotinha campeã. Aqui informa que o dia mal começou e o clima era de grande animação entre os 2.000 atletas mirins, que participaram ontem da tradicional corrida infantil do Distrito Federal. E com um público recorde de mais de 10.000 pessoas orgulhosas dos seus competidores, a Marotinha recebeu a visita do campeão olímpico Caio Bonfim, que é um ídolo do atletismo brasileiro. E abre aspas, é bonito ver Brasília valorizando isso, o esporte. Fecha aspas, afirmou o marchador de ouro. E os primeiros colocados em cada uma das 6 baterias ganharam bicicletas. Temos aqui que a Marcela Ferro, de 6 anos, e Gabriel Escórcio, de 7, foram campeões pelo 2º ano consecutivo. Já a próxima chamada de capa da editora internacional do Correio Brasiliense, dia decisivo para a paz em Gaza. O Hamas entrega 20 reféns israelenses vivos e Israel libera 250 presos palestinos. E após a troca, começará no Egito a Cúpula pela Paz, com a presença do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Na saúde, incertezas sobre o acesso a cannabis. Regulação do cultivo industrial preocupa pacientes e as associações que viabilizam os medicamentos mais acessíveis. Na economia, temos um destaque para a agricultura regenerativa contra a crise climática. Agora, um outro assunto aqui no Correio é sobre a Senhora da Esperança. Domingo de fé e romaria em diversas cidades do Brasil. A procissão luminosa na Esplanada dos Ministérios marcou o encerramento das comemorações pelo dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, de Brasília e da Catedral. Em Belém, no Pará, o Círio de Nazaré foi acompanhado por 2,5 milhões de fiéis. E no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, as missas foram celebradas durante todo o domingo. Aqui nessas imagens, temos a primeira foto acima, que em Belém, a romaria segue a imagem peregrina. E o santuário reúne devotos de todo o país. Agora, um outro assunto, menos bebês no Distrito Federal. Em 2 anos, a capital teve uma queda de cerca de 2,3 mil nascimentos. E a média é de 1,38 filho por mulher, que é a menor do Brasil. No Judiciário, temos um destaque sobre a vaga no Supremo Tribunal Federal, que está à espera do indicado. O Lula deve escolher, nesta semana, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E hoje o presidente tem um encontro marcado com o Papa Leão XIV. E por último, no Correio Brasiliense, temos aqui uma entrevista com o Alexandre Coelho. Ele que é doutor em Relações Internacionais. Ele afirmou o seguinte: o Brasil tem grande poder de negociação. O professor analisou o encontro previsto entre o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, e o chefe do Departamento do Estado dos Estados Unidos, que é o Marco Rubio, na tentativa de pôr fim ao impasse sobre o tarifaço. Ele considera que o Brasil tem vantagens em áreas específicas e ressaltou que a política comercial norte-americana, neste momento, é guiada por interesses eleitorais. Já no jornal cearense O Povo, desta manhã de segunda-feira, no alto da capa temos um destaque para a política, que o governo deve retaliar infiéis com demissões e perda de apoio em 2026. Já a manchete de hoje é sobre a economia. Renovação de frota esbarra em um déficit
de 90 milhões de reais. O valor ultrapassa 77 milhões negativos de 2024 e o setor obtém acesso ao crédito do novo PAC para a compra de veículos, mas negociar com a prefeitura para estancar crise é uma prioridade. No caderno de cidades, preces e graças marcam a procissão de Nossa Senhora Aparecida no Montese. E ainda temos aqui um destaque para o Dia das Crianças. Diversão ao ar livre é opção para a garotada. Também no caderno de cidades, temos aqui alguns dados que, com 17 homicídios no sábado, Ceará tem o segundo dia mais violento do ano de 2025. Também temos uma reportagem em destaque do jornal O Povo sobre os 15 anos em Quiterianópolis, as marcas da mineração no interior do estado. E por último, um destaque das páginas azuis, Frei Xavier fala da convivência e do legado espiritual que deixou Frei Tito. Já no valor econômico desta segunda-feira, temos aqui uma matéria sobre as eleições. Renovação do Senado estará no centro da campanha de 2026. Conhecido como a Casa Alta do Congresso Nacional, o Senado completa 200 anos de funcionamento em 2026, enfrentando uma situação inédita. Pela primeira vez, a disputa pelo controle da maioria das suas 81 cadeiras estará no centro da campanha eleitoral. De acordo com o levantamento realizado pelo jornal Valor Econômico, com base nos posicionamentos dos parlamentares, hoje há 34 senadores governistas, 32 na oposição e 15 independentes, que flutuam de um lado a outro, dependendo da votação. E, no entanto, há mais integrantes da oposição entre os senadores que já têm mandato garantido até 2031. Aqui também revela nessa matéria que quem acompanha os bastidores da rotina do ex-presidente Bolsonaro em prisão domiciliar e com peso nos ombros de uma condenação a 27 anos e 3 meses em regime fechado por causa da trama golpista, sabe que ele se move por suas duas obsessões: aprovar no Congresso a anistia ou a redução das penas e eleger a maioria de senadores em 2026 para fazer o presidente da casa. E o combustível dessa obsessão é assumir o controle dos processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma atribuição do Senado. Nesta matéria também informa que impedir esse plano e continuar com um aliado no comando do Senado a partir de 2027 também estão entre as prioridades do grupo político do presidente Lula. E do outro lado da Praça dos Três Poderes, essas movimentações são monitoradas de perto pelo Judiciário, que se prepara para julgar algumas ações que podem dificultar o impeachment de ministros da Corte. E o diretor e sócio fundador da Quest, que é o Felipe Nunes, concorda com o viés estratégico dessa eleição. Ele afirma que a disputa pelo Senado vai mobilizar o eleitor brasileiro, que está polarizado em relação ao trabalho do Supremo Tribunal Federal. E ainda segundo Nunes, tanto o eleitor bolsonarista quanto lulista sabem o que está em jogo nesta eleição. Ele também sublinhou que a retórica bolsonarista de suposta perseguição judicial ao ex-presidente e cobrança pelo afastamento de ministros da Corte informou os apoiadores de Bolsonaro sobre o rito do impeachment dos magistrados. E abre aspas, há mais eleitores conscientes sobre o papel de veto que o Senado tem sobre o Supremo do que eleitores que sabem que votaremos em 2 nomes ano que vem. Fecha aspas, explicou o especialista em pesquisas de opinião e também professor da Escola de Economia da FGV de São Paulo. E a disputa no Senado ganha atenção quase inédita.
Jair Bolsonaro é responsável pela façanha de elevar a eleição para casa ao primeiro plano. Também na política, Lula reforça a comunicação para se aproximar do eleitorado evangélico. O governo irá usar a estratégia de massificar informação sobre as ações da gestão, com entrevista e discurso mais alinhado aos valores dos grupos religiosos. Aqui informa nesta matéria que há pouco menos de um ano para as eleições de 2026, o governo Lula coloca em prática uma estratégia para se aproximar do eleitorado evangélico e quebrar as resistências dessa parcela da população ao PT. E o segmento continua a ser um dos pilares do eleitorado do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, no entanto, a avaliação no Palácio do Planalto é que o contexto eleitoral do próximo ano é menos hostil do que o de 2022, quando Lula tinha acabado de retornar à vida política. Não possuía ações recentes para apresentar e também era alvo de fake news. E o novo aceno importante ao segmento também pode ser dado em breve. Na semana passada, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, anunciou a sua aposentadoria e, com isso, abriu uma vaga para Lula indicar um novo nome à corte. Um dos favoritos é o advogado-geral da União, Jorge Messias, que inclusive é evangélico e dialoga bem com as principais lideranças neopentecostais. Já um próximo destaque, também na política do valor econômico, diz que o perfil de polarização no Brasil se aproxima do americano. E sobre poderes, o Congresso derrotou o povo ao barrar medida provisória alternativa ao IOF, diz o PT em um vídeo publicado nas redes sociais. E o partido diz ainda que medida provisória taxaria bilionários, bancos e bets. Agora, um outro destaque, uma fala do presidente Lula sobre a negociação com Trump. Ele afirmou o seguinte: se achar que lamber botas ajuda, vai cair no cavalo. O presidente afirmou que o país não pode ficar dependente de um país ou do humor de um presidente de outro país. E disse que para ser respeitado é preciso se respeitar. Dando continuidade ao valor econômico desta manhã de segunda-feira, temos aqui uma análise que diz o seguinte: cotado para a vaga de Barroso no Supremo Tribunal Federal, Messias é aliado de Haddad em pautas fiscais. O advogado-geral da União atuou em casos como a revisão da vida toda e cancelamento de precatórios. E no Judiciário, PGR defende sua competência exclusiva para pedir o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Manifestação do Procurador-Geral da República foi feita no âmbito de duas ações que pedem regras mais duras para o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que diz que o Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonet, se manifestou de forma favorável em duas ações que pedem regras mais duras para o impeachment de ministros do STF. E o parecer foi enviado ontem ao ministro Gilmar Mendes, que é o relator dos processos na Corte. Gonet defendeu a competência exclusiva do Procurador-Geral da República para propor denúncias visando o afastamento de ministro do Supremo Tribunal Federal. E atualmente, qualquer cidadão pode apresentar uma acusação formal ao Congresso pedindo a abertura de um processo de impeachment. E as ações que estão no Supremo Tribunal Federal foram ajuizadas pelo Solidariedade e pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Segundo a apuração do jornal Valor Econômico, Gilmar pode julgar o caso ainda este ano e submeter sua decisão aos demais colegas. Ele está aguardando a manifestação de todas as partes. E Gonet afirmou o seguinte em sua manifestação:
a necessidade de especial cuidado com as consequências institucionais da imputação a ministro do Supremo Tribunal Federal do cometimento de crime e dado o sistema constitucional típico de processo e julgamento por crimes atribuído a ministro do Supremo Tribunal Federal, há de se deduzir do sistema constitucional a legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República para deduzir a acusação por crime de responsabilidade perante o Senado Federal. E, de acordo com o PGR, a lei do impeachment de 1950 confere legitimidade amplíssima para apresentar denúncias contra os ministros. E, por isso, ele defende que é o caso de se dar o dispositivo como não recebido pela Constituição de 1988, esclarecendo-se a legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República para o ato. E Paulo Gonet também defendeu a necessidade de maioria qualificada de 2/3 dos senadores para a abertura do processo de impeachment, em vez de maioria simples, como é feito hoje em dia. Segundo a lei do impeachment, tal como em vigor hoje, recebido o pedido de impeachment por maioria simples, ocorre a pronúncia e o consequente afastamento do cargo. E, de acordo com os ministros do Supremo Tribunal Federal, deve haver uma resposta colegiada rápida da Corte, caso Gilmar, de fato, opte por decidir sozinho e submeta o entendimento ao plenário. E antes de deixar a presidência do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso falou das ações. Em conversa com os jornalistas, ele disse que quanto mais rápido decidir isso, é melhor. E as duas ações que pedem o endurecimento das regras para impedimentos afirmam que a tramitação do processo contra ministros do Supremo é inconstitucional. Segundo Solidariedade e a AMB, a quantidade de votos exigida é incompatível com a garantia da vitaliciedade da magistratura. Os autores também questionam trechos da lei do impeachment que estabelecem o afastamento imediato e a redução de vencimentos durante o processo. Argumentam que as medidas são incompatíveis com as garantias constitucionais da magistratura. E ainda sobre política, temos aqui um destaque que fala sobre negociações. Geraldo Alckmin afirma que Lula pediu a Trump a suspensão da sobretaxa de 40% durante as negociações. E Lula falou com o americano por telefone na última segunda-feira, dia 6 de outubro. Aqui informa que o vice-presidente, que é o Geraldo Alckmin, disse ontem, domingo, dia 12, que o presidente Lula pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a suspensão da sobretaxa de 40% sobre os produtos brasileiros, enquanto as tratativas comerciais entre os dois países estiverem em andamento. E Lula falou com o americano por telefone na última segunda-feira. Abre aspas. O pedido do presidente Lula para o presidente Trump foi que, enquanto negocia, suspende os 40%. Esse foi o play. Enquanto negocia, suspende os 40%. Aí a gente passa um ganha-ganha. Tem muita possibilidade de parceria entre Brasil e Estados Unidos. Fecha aspas, foi o que declarou Alckmin a jornalistas ao visitar o Santuário de Aparecida ontem, lá no estado de São Paulo. E no Congresso, ex-presidente do INSS será ouvido pela CPMI nesta segunda-feira. O ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto, será ouvido hoje, nesta segunda, pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPMI, que apura os esquemas fraudulentos no órgão. Stefanuto permaneceu no comando do Instituto até a deflagração dos descontos indevidos a aposentados e pensionistas em abril deste ano.
Indicado pelo então ministro da Previdência, Carlos Lupe, Stefanuto também é filiado ao PDT. Ele foi exonerado da chefia após a Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União, deflagrar a operação Sem Desconto para investigar as fraudes no órgão. E de acordo com o relatório, a Polícia Federal já indicou que o dirigente teria sido omisso na proibição dos descontos indevidos. E o objetivo de parlamentares que fazem oposição ao governo do presidente Lula é atrelar os indícios de suposta omissão do dirigente na identificação e combate aos esquemas fraudulentos à imagem do presidente da República. Esse também foi o tom utilizado pela oposição nas oitivas do ex-ministro da Previdência, o Carlos Lupe, e também do ministro da CGU, o Vinícius Marques de Carvalho. E a CPMI já obteve acesso às comunicações institucionais, a dados da Receita Federal e ao relatório de inteligência financeira de Stefanuto. E essas informações, no entanto, se encontram sob sigilo e somente podem ser acessadas pelos parlamentares membros do colegiado. E o ex-mandatário do INSS também foi alvo de um pedido de prisão preventiva, aprovado pela comissão e enviado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. E Mendonça ainda não ordenou a prisão de Stefanuto. E quem também pode ser ouvido hoje, nesta segunda, é o ex-diretor de benefícios do Instituto, que é o André Paulo Félix Fidelis. De acordo com a Polícia Federal, o filho de André, o advogado Eric Douglas Martins, teria recebido propinas pagas por operadores do esquema, representando o seu pai. E os parlamentares da CPMI também pediram as prisões preventivas de André e Eric, que ainda não foram autorizados também por André Mendonça, do Supremo. Tanto Stefanuto quanto André Fidelis foram convocados para comparecer ao colegiado como testemunhas, o que tornaria a presença deles na oitiva obrigatória. Entretanto, ministros do Supremo têm concedido os direitos de prestar depoimento e de ficar em silêncio, caso decidam ir à CPMI, aos investigados pela Polícia Federal no âmbito das fraudes no INSS. Agora, o próximo destaque: 4 nomes são cotados para possível troca na AGU. 2 advogados públicos e 2 ministros, uma do TSE e o outro da CGU, despontam como favoritos, caso Jorge Messias vá para o Supremo Tribunal Federal. E a empresa do senador Marcos Pontes usa espaço da FAB para oferecer serviços. E o uso da área pública federal para impulsionar negócio privado teria acontecido há 2 semanas. Agora, um outro assunto, também destaque, informa que Lula chega a Roma para encontro com o Papa Leão XIV e evento da ONU sobre a fome. E não há previsão de reunião entre o presidente e a primeira-ministra italiana, a Giorgia Meloni. Agora, um outro destaque internacional aqui diz que o Kremlin adverte o Ocidente sobre o momento de escalada dramática na guerra da Ucrânia. Rússia está preocupado com a possibilidade de os Estados Unidos fornecerem mísseis para a Ucrânia. E Zelensky discute o fortalecimento da defesa aérea de Kiev com Donald Trump. De acordo com o presidente ucraniano, detalhes do setor energético também foram discutidos em reunião. E sem a presença de Tarcísio de Freitas e Nunes, missa em Aparecida é acompanhada por Geraldo Alckmin. O governador de São Paulo e prefeito da capital confirmaram a presença, porém não compareceram ao evento. E decreto prevê atendimento de Janja pelo gabinete de Lula. Esta matéria informa que o decreto alterou legislação de 2023
a respeito da composição e das funções do gabinete e acrescentou que ele deve também apoiar o cônjuge de presidente da República no exercício das atividades de interesse público. E governo busca alternativas à medida provisória do IOF e Senado debate imposto de renda. O presidente Lula começa esta semana em Roma, onde participa da abertura do Fórum Mundial da Alimentação. Aqui nesta matéria informa que após a derrubada da medida provisória alternativa ao IOF, o governo federal deve buscar novas medidas para o buraco de 46 bilhões de reais que deve ser aberto no orçamento. E, além disso, seguem as articulações para a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. O Senado começa a análise do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, confirmou presença para falar sobre a proposta. E Michele Bolsonaro ataca Lula em Janja, em evento do PL Mulher, em Goiás, e diz que a esquerda é maldita. A esposa do ex-presidente disse ainda que o atual comandante do executivo é gastador de primeira. E a presidente nacional do PL Mulher ainda se referiu aos dois como um casalzinho que demoniza Israel, mas que agora começou a frequentar as igrejas. E Michele chamou mais de uma vez a esquerda de maldita, ordinária e que promove a destruição. E a ex-primeira-dama, lembrando que ela é uma das lideranças do partido com expressão nacional e dialoga bem com o setor evangélico conservador. E ainda temos aqui um destaque: mesmo com maioria formada, Fux suspende julgamento em que Moro é acusado de caluniar Gilmar Mendes. O ministro analisa recurso do senador contra a decisão da primeira turma que o tornou réu. E por último, Alcolumbre marca a sessão do Congresso para analisar LDO de 2026 e vetos do licenciamento ambiental. Os parlamentares querem que lei de diretrizes orçamentárias tenha calendário de pagamento de emendas. E esses foram os principais destaques das capas dos jornais da edição desta manhã. E em breve, às 10 horas, estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025. Daremos início agora aos destaques do site do jornal O Globo. Temos aqui um destaque que é para o cessar-fogo entre Israel e Hamas. Reféns israelenses são libertados pelo Hamas após 738 dias em cativeiro na faixa de Gaza. E, ao todo, 20 reféns com vida foram libertados nesta manhã, sem qualquer tipo de cerimônia por parte do Hamas. E Trump afirma que o cessar-fogo em Gaza é um amanhecer histórico de um novo Oriente Médio. E o presidente norte-americano também afirmou que Israel, com nossa ajuda, conseguiu tudo o que queria. E Guga Chakra escreve o seguinte texto ao jornal Globo sobre a guerra de Gaza: alegria no presente, tristeza no passado e ceticismo no futuro. Inclusive, neste carrossel de imagens, temos aqui, por exemplo, alguns momentos de vídeos que mostram o reencontro de reféns do Hamas com familiares após 2 anos de cativeiro. E ainda vejo antes e depois os reféns israelenses libertados
pelo Hamas, e Israel diz ter libertado 1.968 prisioneiros palestinos em troca de reféns. Agora um outro destaque para São Paulo. O SP Gastronomia retoma atividades na sexta com feira de produtores e restaurantes premiados. E ainda temos também sobre saúde, mais de 99% de quem sofreu, como nos revela, de quem sofreu infarto ou AVC, tinha um desses 4 fatores de risco. Agora também temos aqui um destaque sobre as eleições. Ciro Nogueira afirma o seguinte: a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos causou um prejuízo gigantesco para as eleições de 2026. O senador afirmou que o pleito estava completamente resolvido, mas as ações do filho de Jair Bolsonaro fizeram Lula se aproveitar de forma ostensiva para retomar a sua popularidade. O presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, afirmou que a atuação do deputado federal Eduardo nos Estados Unidos causou um prejuízo gigantesco para o projeto político da direita. De acordo com o parlamentar, antes das ações do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao tarifaço imposto por Donald Trump, as eleições do ano que vem estavam completamente resolvidas. O senador ponderou que também não saberia o que fazer caso seu pai estivesse sendo injustiçado, mas justificou que Eduardo criou uma narrativa falsa sobre as sanções, que na visão de Nogueira sequer foram aplicadas devido ao julgamento de Bolsonaro, como chegou a afirmar Donald Trump. Essas declarações foram concedidas em entrevista à Band, divulgada no último sábado. E Ciro Nogueira afirmou também o seguinte: foi um erro. Já manifestei até para interlocutores do governo americano. O Trump deveria ter dito quem era o responsável real por essa situação, que era o presidente Lula, por ter atacado o dólar pela questão do BRICS. E completou que isso prejudicou eleitoralmente. E o líder do PP afirmou ainda que toda a situação envolvendo o tarifaço, sob a justificativa de que teria sido causado por Bolsonaro, fez Lula se aproveitar de uma forma muito ostensiva de temas como a defesa da soberania. Ele afirmou na entrevista o seguinte: o Lula ficou numa alegria muito grande com seu conflito para retomar sua popularidade. Espero que agora ele tenha responsabilidade e faça essa negociação como todos os países do mundo fizeram. Ele complementa dizendo que não condenou Eduardo pelas suas articulações com os Estados Unidos contra o próprio país, porque não sei o que faria se meu pai estivesse sendo injustiçado, mas foi um prejuízo gigantesco para o nosso projeto político, afirmou Ciro Nogueira. Também temos aqui um seguinte destaque, que a estética gera um boom de alunos de odontologia e Conselho quer agora uma prova da OAB para dentista. Quantidade de alunos nas graduações aumentou 82% nos últimos 10 anos. E o Brasil é o país com o maior número de profissionais na área. E Malu Gaspar escreve o seguinte texto na editoria de política: aliados de Bolsonaro preparam um plano contra o Bessias caso Lula indique AGU para o Supremo. Aqui diz que o presidente Lula ainda nem anunciou a escolha do sucessor do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, mas os aliados de Jair Bolsonaro já se mobilizam nas redes e no Senado para constranger e também tentar derrubar uma eventual indicação do ministro-chefe da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, para a vaga. E entre os senadores do campo da oposição ao Palácio do Planalto, Messias é visto como um quadro ideológico do PT e um cara do Lula e da Dilma. E por isso consideram que ele é o mais provável escolhido. E pelo mesmo motivo,
a tropa de choque bolsonarista já discute em conversas reservadas e em grupos de WhatsApp a melhor estratégia para minar a indicação de Messias. E uma coisa já é certa, a oposição vai resgatar o famoso áudio de uma conversa entre Lula e a então presidente Dilma de março de 2016, no auge da Lava Jato, quando a petista ainda tentava salvar o seu governo da ameaça do processo de impeachment. E a Malu Gaspar também escreve o seguinte: a ideia, que já começou a ser colocada em prática pelo senador Cleitinho, ele que é do Partido Republicanos de Minas Gerais, é usar a gravação em que Dilma se refere a Messias como um Bessias, não apenas para bombardear a escolha nas redes, mas também para constranger o possível indicado de Lula em sua sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e tentar angariar um número suficiente de votos para impedir a sua aprovação. E para assumir a cadeira no Supremo, o indicado pelo presidente da República precisa de ao menos 41 votos. E na interceptação telefônica que os bolsonaristas pretendem explorar, divulgada pelo então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Paraná, Sérgio Moro, Dilma diz a Lula que vai enviar a ele o termo de posse. E como bem relembra aqui no texto, à época, a nomeação foi interpretada como uma tentativa desesperada de Dilma para, ao mesmo tempo, colocar Lula na articulação política do governo, buscando evitar o impeachment e ainda garantir foro privilegiado ao então ex-presidente, evitando que ele fosse preso por Moro. E caso Messias seja indicado, a oposição pretende divulgar o áudio não só nas redes, como na própria sabatina em que os senadores avaliam a indicação. E agora, também no site do Jornal Globo, temos aqui que o convidado por Trump, Netanyahu, não participará da cúpula da paz no Egito. E ainda sobre o Oriente Médio, Gaza anuncia um balanço de 67.869 mortos em 2 anos de guerra com Israel. E veja também o que pensam os cotados para a vaga de Barroso no Supremo Tribunal Federal. E Nobel de Economia de 2025 premia teóricos da inovação e do crescimento econômico. E aqui temos a informação que a equipe grava o episódio final do Vai Que Cola, que terminará após 13 anos no ar. E o hotel faz leilão de imóveis, bebidas e até secador de cabelo com desconto de mais de 90%. E no Rio de Janeiro, o professor aposentado desaparece na trilha do Morro da Urca e bombeiros seguem com buscas. As equipes estão mobilizadas para encontrar Antônio, de 70 anos, desde a noite de domingo. Segundo a família, o idoso tem diagnóstico de Alzheimer. E na educação, temos aqui um destaque para os estudantes. A inteligência artificial do Globo, que corrige redação para o Enem, libera um novo tema, que é o papel dos influenciadores da web. Já um outro destaque, temos aqui uma reportagem sobre política. Dinheiro da emenda sumiu. De revenda de carro a casa sem telhado, prefeituras adotam manobras para mudar o destino de recursos. Reportagem percorreu o caminho das indicações feitas por parlamentares e mostra como verba passa de conta em conta para impedir que seja rastreada. E Lula, agora um outro destaque, também no site de notícias do Jornal Globo, Lula convida Papa Leão XIV para a COP30, mas Pontífice não poderá participar. O líder da Igreja Católica justificou a sua ausência devido ao jubileu, porém garantiu a representação do Vaticano no evento em Belém. E ainda temos aqui um destaque: escolha de Messias para o Supremo se consolida, que é um texto de Lauro Jardim. E ele escreve que desde a quinta-feira,
quando Luiz Roberto Barroso anunciou que se aposentaria do Supremo nesta semana, Jorge Messias largou muitos corpos à frente de qualquer outro concorrente para ocupar a vaga, notadamente de Rodrigo Pacheco, candidato de Davi Alcolumbre, e de alguns ministros também do Supremo Tribunal Federal. Agora, temos aqui um destaque, uma notícia que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Adolescente de 15 anos é suspeito de furtar R$650 mil de apartamento na zona sul do Rio. De acordo com a 15ª DP de Gávea, o caso foi encaminhado à Justiça e está sob sigilo. Também no Rio de Janeiro, uma universitária carioca suspeita de ser uma serial killer é investigada por morte de tunisiano. E ela, no caso, a vítima, o Raider, de 21 anos, passou mal após tomar um milkshake em maio de 2025, lá em São Paulo. E ainda temos aqui um destaque: Círio de Nazaré, lá em Belém, reúne 2,5 milhões de pessoas entre o sagrado e o profano. E o evento não tem dono, é do povo, afirma o produtor cultural, com shows de Lineker e Gabi Amarantos. Essa celebração cresce e ultrapassa fronteiras da fé, da política e também da cultura. E ainda temos aqui outra reportagem que também está em destaque na capa do Jornal Globo, na edição desta manhã, é sobre economia. Aqui diz que os registros de violência contra a população de rua crescem desde a pandemia. Foram 6.381 mil ocorrências no ano passado, 92% desses casos envolvendo a violência física. Já um outro assunto é sobre o destaque do BID no Rio. Projeto de R$30 milhões prevê até construção de pista para avaliar os veículos. Também temos aqui uma notícia que a proliferação de mosquitos causa transtornos e expõe moradores a doenças em áreas nobres. Total de chamados para vistorias em locais com presença de insetos, como mosquitos, aranhas e lacraias, aumentou 24,5% em relação ao mesmo período do ano passado, em 2024. E ainda temos aqui um destaque que Leblon e Botafogo estão entre os lugares mais barulhentos do Rio de Janeiro. E semana começa com a aproximação de frente fria ao Rio e também pancadas de chuva. A máxima deve ser de 36 graus e ventos estão de moderados a fortes. Agora um outro destaque, temos aqui que é a Sabrina Sato, falando agora sobre cultura e entretenimento. Sabrina Sato fala da gravação de novo programa durante a doença do pai e também no casamento com Nicolas Prats. E Lauro Jardim escreve: Gilberto Gil e família processam por danos morais padre que debochou de Preta Gil. A família Gil ajuizou na Justiça Fluminense uma ação de indenização por danos morais contra o padre Danilo César. Ele que é da paróquia São José, lá em Campina Grande, acusado de intolerância religiosa e racismo religioso. E o motivo é porque dias depois da morte da cantora Preta Gil, em julho, durante uma homilia transmitida ao vivo, o sacerdote qualificou religiões afro-brasileiras de forças ocultas e ironizou a fé da cantora e de seu pai, ao insinuar que os orixás não a teriam ressuscitado. E sobre cinema, uma batalha após a outra. Quem são as freiras maconheiras que inspiraram um novo filme de Paul Thomas? E grupo da Califórnia, lá nos Estados Unidos, que mistura espiritualidade e ativismo, serviu de base para personagens dessa trama. Agora, temos aqui um outro destaque na área de saúde, que pesquisa aponta que 54% das crianças assistem a vídeos curtos. E quais são as consequências para o cérebro das crianças? E os especialistas explicam.
pediatra e neuropediatra analisam a nova tendência de consumo de conteúdo a partir do avanço das plataformas de vídeo. Também temos aqui na saúde que a OMS alerta para a alta de 40% na resistência generalizada a antibióticos comuns no mundo. O relatório mostra que 1 a cada 6 infecções bacterianas comuns no mundo não responde ao tratamento convencional. E sobre o caso de metanol, porque vodka russa foi usada como antídoto em homem que sofreu intoxicação. O etanol presente nas bebidas compete com o metanol no fígado, impedindo a metabolização da substância tóxica. E ainda sobre esportes, porque Matheus Cunha sai na frente na briga pela camisa 9 e o que isso diz sobre a posição na seleção de Ancelotti. E as portas estão abertas. Ancelotti fala sobre possível volta de Neymar. Agora sobre negócios e finanças, Haddad deve levar a Lula nesta semana um plano para fechar rombo de 46 bilhões de reais após a derrota no Congresso. A equipe econômica estuda a taxação de apostas e cortes no orçamento para fechar as contas. Também temos aqui um próximo destaque. Aqui diz que o ministro da Economia da Argentina diz que Estados Unidos estão dispostos a continuar comprando os pesos. E ainda temos aqui um destaque. Brasil tem tudo para ter cruzeiros o ano inteiro, defende o presidente da Costa. O executivo italiano aponta infraestrutura, câmbio e custos altos entre os obstáculos para ampliar o segmento do turismo em navios no país. E a temporada 2025 e 2026 começa no mês de novembro. Scott Bessent ainda prevê encontro entre Xi e Trump e diz que todas as opções estão em aberto. Ao mesmo tempo em que alertou que todas as opções estão em aberto para retaliar contra a decisão da China de restringir exportações de terras raras. Agora um outro destaque. Um ranking mostra os 5 melhores cartões de crédito sem anuidade. Agora também no Jornal Globo temos aqui este assunto da editora internacional que fala que uma colisão entre trens de alta velocidade deixa ao menos 20 feridos na Eslováquia. E uma outra tragédia envolvendo acidente, desta vez um acidente de ônibus, deixa ao menos 42 mortos na África do Sul, incluindo 7 crianças. E mais outro caso de acidente. Avião de pequeno porte cai, colide com caminhões e deixa 2 mortos nos Estados Unidos. E sobre crime organizado, 20 integrantes da gangue Barril 18 fogem da prisão na Guatemala. Agora falando sobre clima extremo, ciclone extratropical e frente fria. Aqui informa que a semana começa com chuvas pelo país e tempestades com granizo no sul do Brasil. E sobre o Ramondino, que é o brasileiro que ganhou o Mister Olímpia, faturou uma bolada em prêmios. Também temos aqui que, conhecida pelos vinhos leves, Casal Garcia lança bebidas à base de vinho nos sabores maracujá e morango. E um outro assunto é falando sobre Boa Viagem. Entenda como tarifas, boicotes e preços altos estão deixando Las Vegas mais vazia. E também temos sobre cultura, que o Festival Clássicos do Brasil 2025 será dedicado a discos célebres. Agora no Correio Brasiliense, na manhã desta segunda-feira, Trump é ovacionado no parlamento israelense, isso lá no Oriente Médio. E o futuro do acordo de paz em Gaza tem um dia decisivo. E reféns israelenses são libertados pelo Hamas após 738 dias. Em meio à soltura de reféns,
Embate interno entre Hamas e clã palestino deixa ao menos 27 pessoas mortas em Gaza. E no Vaticano, Lula encontra Papa Leão XIV e fala sobre desigualdade e meio ambiente. O presidente também mencionou a intenção do Papa de visitar o Brasil num futuro. E sobre premiações, temos aqui a notícia que o Nobel de Economia 2025 premia o crescimento pela inovação. O reconhecimento mostra como novas tecnologias substituem métodos antigos em um processo contínuo. E sobe o número de mortos e desaparecidos após temporais no México. E milhares de fiéis na esplanada para celebrar Nossa Senhora Aparecida. E Brasil tem o poder de negociação, diz especialista em relações internacionais. Sobre sustentabilidade, temos aqui um destaque para a COP30, que agro-brasileiro aposta em práticas de agricultura regenerativa. Na política, Lula deve definir indicação para o Supremo Tribunal Federal nesta semana. Na Amazônia, produção sustentável em terras indígenas de Roraima. Agora, temos aqui um destaque para a opinião do Correio. O alerta da água. O Brasil está secando. A constatação é que dinâmicas de ocupação e uso da terra associados a eventos climáticos extremos ligados ao aquecimento global estão sorvendo recursos hídricos do país. Sobre economia, temos aqui um destaque para o Boletim Focus. O mercado reduz projeções para inflação e câmbio. Apesar da redução nas projeções, a inflação ainda permanece acima da meta definida pelo Banco Central, enquanto câmbio, PIB e juros registram poucas variações nas estimativas do mercado. E Graciane e Belo são citados em ação criminal pelo Ministério Público. Aqui diz que o ex-casal foi denunciado por suposta apropriação indébita em um contrato de locação. E no esporte, Taguatinga ganhará a Marotinga, que é uma corrida infantil organizada pelo Correio Brasiliense. Aqui informa que a Marotinha, corrida organizada pelo jornal, que aconteceu no domingo passado, teve 2.000 crianças inscritas e um público de mais de 10.000 pessoas. E durante esse evento foi anunciada a chegada da iniciativa Taguatinga, que terá a sua Marotinga nas comemorações do aniversário da cidade para o ano que vem. E ainda sobre um caso de violência policial no Distrito Federal. Aqui diz que injúria e lesão corporal são tipo de violência policial mais denunciados nessa região. Mais de 90% das pessoas atendidas pela Defensoria Pública do Distrito Federal no ano de 2025 não quiseram levar adiante pedidos de investigação da conduta de agentes da lei. Descrença no sistema de punição e medo de represálias são apontados como principais causas. Já em cidades, mais uma vez um destaque para a Marotinha 2025. Paulo Belmonte destaca a importância do esporte já na infância. Lembrando também que esse evento reuniu quase 2.000 crianças em dia de esporte e lazer. Sobre fiscalização, 4 distribuidoras de bebidas são autuadas em Santa Maria. A ação conjunta da Polícia Militar e do Distrito Federal Legal foi feita com o objetivo de fiscalizar estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas em Santa Maria. Também temos um destaque para a religião. Festa de Nossa Senhora Aparecida reúne fiéis na esplanada dos ministérios. A missa solene, presidida pelo arcebispo cardeal Paulo César Costa, começou às 17 horas e foi seguida por uma procissão luminosa com orações e cânticos. Ainda falando sobre esportes,
temos aqui que o secretário do Esporte reforça a importância da marotinha. Também sobre devoção, milhares de fiéis na esplanada para celebrar Nossa Senhora Aparecida, como vimos anteriormente. E no meio ambiente, em sintonia com mudanças climáticas, Salão Mestre Darmas chega à 4ª edição. Agora sobre sustentabilidade, consumo com propósito, como a moda circular Movimento Distrito Federal. E aéreas discutem meios de impedir embarque de passageiros agressivos. Aqui informa que, de acordo com a ANAC, as negociações estão em fase final, mas sem previsão de implementação. De janeiro a julho deste ano, no aeroporto JK, foram registrados 210 casos considerados graves, um aumento de 55,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E ainda no Correio Brasiliense, temos aqui um destaque para a política. O metanol entra na pauta do Senado nesta semana. Comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos realizam uma audiência pública conjunta sobre o tema nesta quarta-feira. E sobre Lula e Papa Leão XIV, os temas que devem surgir em reunião. E sobre a reação ao tarifaço, medida provisória do Brasil soberano deve ser votada na próxima semana. E tarifaço na mesa de Vieira e Rubio. Também temos aqui uma matéria do Correio sobre outros ministros que já anteciparam também a saída do Supremo Tribunal Federal. Na Editoria Brasil, licença paternidade será ampliada gradualmente até 2031 aqui no Brasil. E fiéis lotam as ruas para celebrar Nossa Senhora Aparecida e de Nazaré. Este ano, duas das mais populares celebrações religiosas do Brasil coincidiram na data. E o domingo passado foi marcado por manifestações de fé e cultura, como a gente consegue observar nesta imagem. Aqui temos a imagem da peregrina de Nossa Senhora, fez o percurso entre a Catedral da Sé e a Praça Santuário, onde chegou por volta de meio-dia. E sobre agora a investigação sobre o caso da morte de Ugari, juiz determina sigilo em mais um processo contra o casal. Essa decisão é referente ao processo de pedido de indenização e um pagamento de pensão movido pela filha de Laudemir. E a ação já determinou bloqueio de bens do casal. E, inclusive, o René, o assassino do Gari, disse que não viu que acertou o Laudemir com um tiro e seguiu normalmente o seu trabalho. Agora, também temos aqui outro destaque. Divulgado passo a passo de CNH sem obrigatoriedade de autoescola. Essa proposta do Ministério dos Transportes entra em consulta pública e detalha como será esse novo processo de habilitação, que poderá ser feito de forma digital e com mais autonomia para o candidato. E pelas novas diretrizes, o candidato deverá ter 18 anos completos, saber ler e escrever, possuir um documento de identidade válido e também estar inscrito no CPF. E universitária apontada como serial killer agia com a ajuda da irmã gêmea, afirma o Ministério Público. A Ana Paula Veloso Fernandes é suspeita de matar 4 pessoas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Irmã gêmea e cúmplice também foram presas. Na economia, inteligência artificial aumenta a necessidade de segurança para empresas. Também temos aqui um destaque para o governo, que Lula cumpre a agenda focada em investimentos na Bahia. O próximo assunto, que diz que a ANMP afirma que extinção do Ateste-Med é a única solução para a fila do INSS. A entidade critica o modelo de concessão de auxílio-doença criado em 2023 e atribui aumento de 60% nas filas ao sistema baseado apenas
em atestados médicos. E a troca de dados governamentais dispara em 2025. Já nos assuntos internacionais, temos aqui um destaque para a fala de Netanyahu. Ele afirmou que Israel conseguiu, mas a luta não terminou. Netanyahu falou às vésperas do esperado retorno na segunda-feira dos reféns ainda suspensos no cativeiro em Gaza desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. Também temos aqui uma curiosidade: a herdeira raptada que se aliou a seus sequestradores para lutar por povos oprimidos. E sobre o meio ambiente, entenda por que o aumento de gastos militares ameaça o clima no mundo. As forças armadas ao redor do mundo estão em um processo de rearmamento, em detrimento de um enorme custo ambiental. E sobre o tarifaço, Lula pediu a Trump suspensão da tarifa e aposta em reaproximação com os Estados Unidos. Aqui informa que após um telefonema cordial com Donald Trump, o governo brasileiro tenta reverter o tarifaço sobre os produtos nacionais. E Mauro Vieira se reunirá com Marco Rubio para avançar nas negociações. Antes de darmos continuidade com os destaques do site do Correio Brasiliense, faremos agora um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Dando continuidade ao site do Correio Brasiliense, temos aqui a seguinte matéria na editoria de Ciência e Saúde. Como a vida dedicada ao lar afeta a saúde mental das donas de casa. As donas de casa são constantemente responsabilizadas pelo bem-estar de crianças, idosos e pessoas com deficiência, bem como pelas tarefas domésticas. E pesquisadores buscam caminhos para combater o alcoolismo. E falando agora sobre beleza, temos aqui um destaque para o rosto de Ozempic. Emagrecimento repentino pode aumentar a flacidez. Falando agora sobre esportes, brasiliense bate recorde mundial em campeonato na Austrália. E o que falta também para Cabo Verde rebatizar estádio. Sobre a seleção brasileira, Ancelotti explica que fará testes e elogia o jogador Neymar. Também Bruno Guimarães celebra bem em todas as formações. Já sobre educação, temos aqui que modelo de prova OAB da medicina começa a ser discutido. Proposta de exame para se tornar médico divide opiniões entre estudantes e profissionais da área da saúde, mas uma pesquisa mostra que 95% dos brasileiros aprovam essa avaliação dos profissionais recém-formados. E no caderno Direito e Justiça, temos aqui que o TST nomeia a primeira mulher para a coordenadoria de policiamento. Sobre a LGPD em 2025, balanço dos 5 anos de plena vigência. Agora, no site do Folha de São Paulo, temos aqui a primeira matéria em destaque, que encontro de parlamentares negros discute fundo de reparação de 20 bilhões e acesso a fundo partidário. Conferência ocorrerá na segunda e terça-feira, em Brasília. E deputada do PT propõe selo nas embalagens para combater a adulteração de bebidas em São Paulo.
A Beth Sarrão pede, em um caráter de emergência, para a Lespe aprovar selo de bebida original. Já no próximo destaque, com o bolsonarismo em crise, MBL cresce nas redes sociais após o tarifaço. Fogo cruzado entre figuras proeminentes do bolsonarismo e escassez de pauta ajudam o crescimento de alternativas. Agora, temos aqui a matéria que Lula acende alerta no Maranhão e tenta unir governador e aliados de Dino. O Orleans Brandão, do MDB, e Felipe Camarão, do PT, disputam a preferência do presidente para a sucessão. Já no Senado, a empresa do senador Marcos Pontes usa o espaço da FAB para oferecer serviços. No Supremo, cúpula do Judiciário passa a propor medidas de prevenção e combate à corrupção de juízes. Novo presidente do STF e do CNJ, Edson Fachin, criou um órgão para identificar e prevenir os riscos. E Greenpeace faz projeção contra desmatamento durante recepção de autoridades para a Pré-COP. Essa ação em Brasília aconteceu durante um jantar de autoridades que vieram para o evento. E Caiado desconversa sobre ficar no União Brasil caso perca apoio à candidatura. O governador de Goiás foi questionado por ministro Celso Sabino em uma reunião do partido. E Marcos André Mello escreve o seguinte texto para o Folha de São Paulo: a popularidade de Lula e o orçamento. O calendário eleitoral molda a política fiscal e o conflito orçamentário. Também temos aqui um próximo assunto que o Brasil assume a presidência de Acordo Global sobre Transparência. O ministro da CGU, que é o Vinícius de Carvalho, representou o país em cúpula global na Espanha. E falando agora sobre o governo Lula, pacote eleitoral de Lula para 2026 entra na reta final com o governo e PT em embate com o Congresso. Agora, temos aqui um destaque no site do Estadão sobre essa guerra no Oriente Médio. Quem são os 20 últimos reféns vivos que retornaram a Israel? E esse grupo estava há 738 dias em cativeiro. Capturados pelos terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023, eles já chegaram a Israel. E libertação é parte do acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. E de acordo com o mediador, Israel e Hamas não estavam prontos para acordo de paz abrangente. E um ônibus com presos palestinos deixa um penitenciário israelense como parte do acordo de cessar-fogo. E Trump pede que palestinos se afastem do terror e da violência e manda também um recado a Israel. O Trump afirmou que Israel conquistou tudo o que podia. Agora, temos aqui na seção de opinião do Estadão os seguintes textos. Primeiro, é dizendo que nenhuma escola é uma ilha. Exemplo de escola em Cubatão mostra que sinergia com famílias e instituições locais transforma a educação. Já no seguinte texto de opinião, falta de decoro generalizada. Remuneração acima do teto constitucional no MP não é exceção, mas regra que desonra sua missão. E ainda, Petrobras contrata prejuízo. Volta da empresa ao setor de fertilizantes é decisão política e não de interesse comercial. E falando agora sobre educação, é cruel deixar aluno 4 horas em aula expositiva no mundo de hoje, afirma a candidata à reitora da Universidade de São Paulo. Inclusive, a USP deixa topo das universidades da América Latina. Também temos aqui uma análise do Estadão, a mensagem do Nobel para o Brasil, que ele foi um dos laureados de 2025. É preciso premiar o risco e não a inércia. Já na área da música, sobre Legião Urbana, que faz 40 anos,
Bonfá desenha a história da banda e especialistas analisam o seu legado. Agora, Marcelo Godoy escreve o seguinte em sua coluna: áreas com presença de facções saltam no país, mas o poder estatal de punição segue travado. Também temos aqui o seguinte texto de Guilherme Artioli: pedido para dosar testosterona em mulher e mais sinais de que profissional da saúde é charlatão. Agora, no site do Judiciário Brasileiro, temos aqui a primeira matéria que o Supremo Tribunal Federal começa a julgar mais 7 réus acusados de golpe de Estado nesta terça-feira, dia 14. Esse julgamento será presencial e terá uma transmissão ao vivo pela TV Justiça. E os destaques da Rádio Justiça de hoje: TRT, do Rio Grande do Sul, confirma justa causa de pintor automotivo que debochou de foto de uma colega. E ainda na programação de hoje, um debate sobre a importância do registro civil para a dignidade da pessoa humana. Também temos aqui essa matéria: que decisão sobre lei para proteger trabalhador da automoção é um destaque no Supremo na semana. Também temos que o Supremo vai decidir sobre manutenção de segurado em período de limbo previdenciário. E nessa situação, como explica nesta matéria, trabalhador tem alta no INSS, mas o empregador entende que ele continua incapacitado. E Supremo Tribunal Federal cedia reunião da comissão julgadora do Prêmio Inovare. Práticas finalistas serão anunciadas a partir de 20 de outubro. E ministro Barroso e a Constituição Cidadã, 37 anos de direitos na prática. Série de matérias apresenta 3 decisões emblemáticas de cada ministro da Corte. E ainda, Supremo Tribunal Federal afasta a alegação de inércia do Congresso em legislar sobre criação de municípios. Por maioria, o tribunal entendeu que veto do Executivo a projetos de lei aprovados pelo Congresso afasta a chamada mora legislativa. Agora, um outro destaque aqui diz que o Supremo Tribunal Federal dá um prazo de 24 meses para que o Congresso legisle sobre proteção de trabalhadores diante da automação. E a Corte reconheceu a omissão legislativa na falta de lei sobre a matéria. Já na Agência Brasil, temos aqui um grande destaque para o Festival do Rio de Janeiro, que mostra a força e a diversidade do cinema nacional. O evento exibiu mais de 300 filmes ao longo de 10 dias. E o destaque internacional: trio ganha Nobel de Economia de 2025 por trabalho sobre inovação. E Lula também se reúne com Papa Leão XIV pela primeira vez no Vaticano. E Ciro de Nazaré, no ano da COP30, reúne 2,5 milhões de pessoas lá em Belém. E seleção brasileira chega a Tóquio para amistoso contra Japão na terça-feira. Esse jogo preparatório para a Copa do Mundo de 2026 terá início às 7h30 da manhã. Também temos uma matéria que a Anvisa proíbe venda de produtos de cannabis e cogumelos. E Hamas diz que começa a libertar reféns israelenses a partir de hoje, segunda-feira. E sobre a China, controle de terras raras tem impacto limitado no abastecimento. O governo chinês afirma que adiantou as medidas aos parceiros comerciais. E o último evento preparatório para a COP30 começa hoje, nesta segunda. Esse evento tem o objetivo de impulsionar negociações da agenda climática. Inclusive, temos aqui uma matéria que um ciclista morre atropelado na Dutra, em Romaria para Aparecida. O homem, de 63 anos, foi atingido por uma carrega na Presidente Dutra, que diz que é um ciclista de 63 anos
De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, esse acidente ocorreu no sábado, dia 11, por volta das 14 horas e 30 minutos. A vítima chegou a ser levada para o pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. E o ciclista, de acordo com o órgão, teria invadido a faixa de rolamento da direita ao tentar desviar de alguns romeiros que transitavam pelo acostamento da rodovia em direção à cidade de Aparecida, lá em São Paulo, onde está ocorrendo a festa da padroeira em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Nacional. As testemunhas relataram à Polícia Rodoviária Federal que o condutor do caminhão provavelmente não percebeu o ciclista e fugiu do local, sem prestar atendimento à vítima. E ainda temos aqui um destaque sobre direitos humanos, que o Rio lança benefício para famílias em extrema vulnerabilidade social. E esse cartão é voltado para famílias com crianças de até 4 anos de idade. E por último, temos um destaque internacional, que a integração com o Pacífico será o tema de viagem ministerial à China. A Simone Tebet Padilha integra uma comitiva ao país asiático. E foram esses os principais destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanha e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Obrigada e até a próxima!